Agora, junho é o mês internacional da infertilidade, que atinge 1 em cada 5 casais no mundo. Só no Brasil, estima-se que 8 milhões de homens e mulheres são vítimas do problema. E por isso, no Você e o Doutor de hoje, o médico de família Antônio Spreuser vai explicar tudo sobre as causas, os fatores de risco e tratamentos da infertilidade. Doutor Antônio Spreuser, esses números cada vez maiores. E a gente sabe que não é só a mulher que tem problema. Eu trouxe aqui um esquema para vocês verem, um gráfico, que olha só, 33% das vezes atinge a mulher. Mas no homem também é a mesma estatística, não é só a mulher que tem problema. E muitas vezes os casais que vão ao consultório querendo ter um filho, mesmo depois de exaustivos exames, a gente chega à conclusão que 34% das vezes pode ser um problema dos dois, ou a gente não descobre aonde que está o problema. Mas aí não fica mais complicado? Como é que a gente faz para ter neném com isso tudo? E olha só que coisa interessante, Ana Hickman. A mulher quando nasce, ela já tem 1 milhão a 3 milhões de óvulos dentro do ovário. Ela já nasce com esse número. Só que com o passar do tempo, quando ela atinge a puberdade, esse número de óvulos vai baixando, ó. Vai para 500 mil. E de repente, quando ela chega nos 35 anos, que é a idade que a mulher já quer estar mais madura e quer engravidar, ela já chega só a 25 mil, quer dizer, de 1 milhão foi para 25 mil. E aos 51 anos de idade, ela só tem 1.000. Então, com o passar do tempo, os óvulos vão diminuindo e é mais difícil engravidar. Agora, normalmente, você pega uma mulher, uma faixa para ela ser reprodutiva, o que acontece? Os níveis hormonais também podem estar alterados, tanto a progesterona, como o estrógeno, a testosterona. Então, hoje nós vamos falar de alguns problemas que a mulher tem, algumas doenças que a mulher tem, que podem dar esses desequilíbrios hormonais. Ô doutor, daqui a pouco a gente vai falar da infertilidade masculina, mas eu queria que você começasse realmente pela infertilidade feminina para a gente entender como acontece. Ok, então eu vou começar a falar sobre uma doença chamada síndrome dos ovários policísticos. Aqui vocês veem essa imagem, é um ovário com as cicatrizes da ovulação, o corpo lúteo normal, e aqui você vê a formação de vários cistos. Isso aqui é uma síndrome chamada síndrome do ovário policístico. Quem tem e quem pode ter, quais são os fatores de risco para ter esse ovário policístico? As mulheres obesas, as que têm histórico familiar de ovário policístico, puberdade precoce e as que têm excesso de insulina no corpo, que podem levar ao diabetes. Então, esse tipo de mulher corre o risco de ter essa síndrome do ovário policístico. Agora a gente vai ver quais são os principais sintomas do ovário policístico. Um dos principais sintomas é a menstruação irregular. Você vai ver que todo mês pode ter alteração. Pele e cabelos oleosos por esse desequilíbrio hormonal, principalmente acne, às custas da testosterona. E com isso, junto, vem o excesso de pelos no corpo. A mulher começa a ter bigode, coisa que nunca teve. Começa a ter barba, coisa que nunca teve. Além disso, ocorre a obesidade, aumenta muito a resistência à insulina, e essa resistência à insulina aumentada deixa a mulher mais com a cara aberta, mais aberta para o diabetes. Tanto que um dos tratamentos que a gente faz para a síndrome do ovário policístico é a metformina. O que é isso? A metformina é um remédio que a gente dá para diabético, mas a metformina tem um outro efeito. Ela baixa a testosterona no corpo da mulher. Como a gente faz o diagnóstico dessa doença? Com ultrassom ou ressonância magnética. A gente vê que a mulher tem esses ovários policísticos e o tratamento é à base de hormônio ou tratamento cirúrgico. E isso a gente consegue resolver o problema. Depois de tratado, você consegue ter bebê. Depois de tratado, você pode ter o bebê. E se complicar e não conseguir, já no final do programa eu vou falar sobre a fertilização in vitro. Doutor Spreuser, você falou dos ovários policísticos, mas tem outras causas também da infertilidade do homem e da mulher que você vai conhecer já logo após o intervalo. Não sai daí, que é um assunto que interessa a muita gente, viu? Já.
Hoje o tema do Você e o Doutor é infertilidade, feminina e masculina. Começamos falando aqui das mulheres. Antes do intervalo, a primeira doença que atrapalha muito a mulher a engravidar é o ovário policístico. E o que mais, doutor? Então, e antes de continuar na segunda doença, eu queria só esclarecer que a infertilidade é caracterizada quando o casal, até 30 anos, tem dificuldades em engravidar durante um ano. Não é no primeiro mês, no segundo, durante um ano. E mulheres acima de 35, até 6 meses. Então, esse é o período. Agora, a segunda doença que eu vou falar é o seguinte. Olha só, a anatomia da mulher aqui é o ovário. Uma vez por mês, a mulher ovula. Então, o óvulo sai daqui, entra na trompa. E aqui, mais ou menos nesse lugar que vocês estão vendo aqui, na trompa, o espermatozoide que o homem ejaculou na mulher, ele entra por aqui. Ele tem que entrar no útero, ele tem que viajar, entrar nesse tubinho, entrar na trompa e aqui vai ocorrer a fecundação do óvulo. Quer dizer, o ovo, o embrião vai ser fertilizado na trompa. Depois é que o embrião desce e fica no útero. Existe essa segunda doença que eu quero falar, que é exatamente isso. Quando o espermatozoide está viajando na trompa para encontrar o óvulo que está aqui, existe uma parede, existe uma obstrução, que a gente chama de obstrução da trompa. E essa obstrução da trompa, ela pode ser dada por uma doença inflamatória pélvica. Por exemplo, a mulher pega uma clamídia, a mulher pega uma doença sexualmente transmissível, pega uma gonorreia, a mulher foi operada, tem uma fibrose, o espermatozoide não consegue atravessar e ele não consegue fecundar. E a mulher não consegue ficar fecundamente fértil, não vai dar. Então o que a gente faz? Faz um ultrassom, o ultrassom vai ver aonde está essa obstrução e o ginecologista pode fazer uma cirurgia reconstrutiva fazendo esse canal novamente, ok? Então, isso é uma outra causa de infertilidade. Depois disso, nós temos uma doença na mulher chamada endometriose. O que é endometriose? A endometriose, dentro do útero da mulher existe uma gelatina, existe esse epitélio chamado endométrio. Quando esse endométrio sai fora da cavidade uterina e ele fica no ovário, ele adere na trompa, isso chama-se endometrioma. Esse endometrioma é o epitélio que sai fora e ele pode obstruir a trompa, pode pegar as alças de intestino, então pode ir para outros órgãos. Isso aqui é uma causa também muito frequente de infertilidade. Agora, doutor, a gente separou aqui alguns sintomas, né, da endometriose. Exato. Bora ver agora quais são. Vamos dar uma olhadinha nos principais sintomas da endometriose. Primeiro, menstruações muito dolorosas. A mulher já sabe que vai menstruar porque começa uma dor difusa. Geralmente dor no baixo ventre. É difícil de ir para o trabalho, difícil de fazer trabalho de casa. Cólicas intensas, que ela não sabe se é cólica intestinal, cólica no útero, parece que é uma cólica difusa. É quase impossível ter relação sexual. A mulher tem dor na penetração, durante o ato, ela vai ao banheiro, vai evacuar, também tem dor, porque o intestino pode estar todo comprometido pela endometriose. A dor pode ficar na pelve ou dor lombar, dependendo da região do ciclo menstrual. Então, a endometriose, para fazer diagnóstico, a gente faz um ultrassom ou ressonância magnética e o tratamento pode ser cirúrgico. O médico tem que entrar aqui com uma videolaparoscopia, tirar esses endometriomas para a mulher conseguir engravidar. Doutor, entre ovário policístico e endometriose, qual é a doença que tem mais dificuldade, que a mulher tem mais dificuldade para engravidar? Ambas. São iguais? Ambas. A endometriose eu diria que é um pouquinho mais difícil, porque tem esses endometriomas que obstruem geralmente e fecham a trompa, é mais difícil, o médico tem mais dificuldade para cuidar. Mas nada é impossível, viu? Sim. Graças a Deus, só tem um bom tratamento. Agora, existem outros fatores de risco que também atrapalham muito a vida das mulheres para poder engravidar. Exatamente. E aqui existem umas coisas que são muito gerais que a gente fala da infertilidade. E aqui também o homem entra muito, porque alguns medicamentos, cuidado com os remédios, principalmente cimetidina, sulfasalazina, ketoconazol, a má alimentação. A gente sabe que os alimentos naturais são os melhores. O tabagismo é contra engravidar. Você que quer engravidar, pare de fumar. E o homem também para, porque a mulher fuma, aquele fumo secundário no homem. O sedentarismo.
quanto mais sedentário a mulher é e o homem, pior é para engravidar. O álcool é um fator de risco para a mulher que quer engravidar. Então você que quer engravidar, mãezinha, para de beber. É um conselho que a gente dá toda hora para vocês, entendeu? Agora o doutor explicou aqui sobre infertilidade feminina, mas existe também a infertilidade masculina. E ele vai explicar tudo pra gente logo depois do intervalo. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com Hoje em Dia e antes do intervalo a gente falou sobre as principais causas da infertilidade feminina. Agora a gente vai saber sobre a infertilidade masculina. Doutor Sprois, o que é que acontece com o corpo do homem? Então, o aparelho reprodutor masculino, que tem o pênis, o testículo, esses vasos, ele é muito especial porque é aqui que a gente produz os espermatozoides. E o espermatozoide é a célula responsável pela reprodução e o corpo masculino é importante estar em dia. Então, olha o que acontece. Aqui eu vou falar de uma doença que é muito frequente nos homens. Aqui vocês estão vendo esses vasos sanguíneos em cima desse tubinho aqui, né? Esses vasos sanguíneos têm uma importância radical porque o homem tem uma doença chamada varicocele, que é uma hemorroida desses vasos sanguíneos que tem aqui. Olha, compara aqui. Aqui os vasos sanguíneos normais e aqui de repente eles ficam como se fosse uma hemorroida, tá vendo? Como se cheio aqui, como se fosse varizes. E essas varizes ficam em cima dessa região do testículo e aumenta muito a temperatura do testículo. Tudo que aumenta a temperatura do testículo, os espermatozoides morrem. Tanto é, cuidado vocês homens que gostam de fazer sauna, cuidado, a temperatura quente mata os espermatozoides. Aparelhos quentes, computadores, aparelhos que ficam em cima da região do pênis, cuidado, porque aqui pode matar os espermatozoides e você fica sem conseguir. Então isso não é brincadeira, Não, sério, é sério mesmo. E aqui você faz um ultrassom e faz uma cirurgia, resolve o problema. Agora, o segundo problema que é frequente nos homens é bactéria, é a infecção do testículo, infecção do sêmen, infecção dos espermatozoides. Como que a gente detecta isso? Faz um espermograma, vê o número de células e aqui a gente consegue ver as bactérias, principalmente clamídia. Clamídia é uma bactéria que tanto o homem como a mulher podem ter e a clamídia pode ser responsável por essas doenças que causam infertilidade no homem e na mulher. E o tratamento é fácil, é só tomar antibiótico. Tem uma outra coisa que também atrapalha muito na questão da fertilidade masculina, que é a questão hormonal, não é isso, doutor? Exatamente. A questão hormonal, que está aqui do seu lado, Ana, é muito séria, porque existem tumores na hipófise que aumentam muito a prolactina. E esse hormônio prolactina, tanto no homem como na mulher, também podem causar infertilidade. Já a baixa produção de testosterona no homem é também causa de infertilidade. A tireoide pode ser hiper ou hipotireoidismo, tanto no homem como na mulher, causa de infertilidade. E, finalmente, o uso de anabolizantes, indiscriminadamente, academia e tal. E outra coisa, sem recomendação médica. Também causa infertilidade. Falando nisso, atividade física tem que tomar cuidado, porque muita atividade física, acima de 5 horas por semana, tanto homem como a mulher, pode causar infertilidade também. E mulher muito magrinha, anorexia, ou homens muito gordos, também pode dar infertilidade. Também. Agora, para a infertilidade masculina e feminina, ou para o casal mesmo, existe um tratamento que é a fertilização in vitro, né, doutor? A fertilização in vitro é uma coisa disseminada pelo Brasil inteiro, já está bem estabelecido em várias clínicas. Eu vou mostrar para vocês agora como é que se faz isso. O ovário estimulado com hormônio, aí pega uma agulha, punciona esse ovário, tira esses óvulos, põe numa placa de Petri, pega um óvulo agora e você vai infiltrar esse óvulo com um espermatozoide intracitoplasmático ou lá dentro do núcleo. Você injeta agora o espermatozoide, esse ovo agora vai começar a aumentar de tamanho e vai formar um embrião. Esse embrião agora, vocês estão vendo agora a formação de um embrião, isso numa placa. Agora, os médicos e embriologistas vão pegar esse embrião, geralmente 3 a 4 embriões saudáveis, e vão implantar dentro do útero da mulher. E essa implante de embriões, ele é muito bom, porque geralmente desses 4, geralmente às vezes pode perder 3 ou 2, então você consegue engravidar
desse jeito. Doutor Antônio Sprois, verdadeira aula sempre. Obrigado. Obrigada. Obrigado a e se vocês. você aí de casa ainda tem dúvidas sobre infertilidade, a sua consulta, eu quero dizer que ainda continua logo depois do programa do Hoje em Dia, meio-dia. Vai lá no r7.com que o doutor Sprois vai estar fazendo um live e vai tirar todas as suas dúvidas. Pergunta mesmo, porque eu sempre digo, né, César, esse cara é fera, não é?